o Denis Livale, ele que é o diretor-presidente da CVG, que é a Companhia Volta Grande de Papel, e também o presidente da Associação Empresarial de Rio Negrinho, a ACIRNE. Denis, primeiro, muito bom dia, muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos os ouvintes, obrigado Chaves, já de antemão já parabenizo os 40 anos da Rádio São Bento, muitas felicidades, eu acho que 40 anos só se faz realmente se traz muito benefício aí à comunidade e acho que é isso que a rádio trouxe dentro desses 40 anos. Muito obrigado pelo convite. E quando se fala de compromisso com a comunidade, né, Denis, você também, né, como todos os que ocupam cargos importantes, tem aí o dever até de se informar diariamente, pelo menos dar uma passada em jornais, revistas, TV, rádio, para saber aí o que está acontecendo, para também tomar aí os rumos. Agora, a comunicação no Brasil hoje ela está numa situação delicada que acaba comprometendo aí governos, comprometendo inclusive, respingando aí para a comunidade empresarial. Uma dessas é a reforma administrativa, a reforma tributária, principalmente para vocês, a reforma administrativa lá no Planalto, que eu acho que não vai acontecer tão cedo, e a reforma tributária, que essa semana deu um pontapé. Mas a comunicação traz muita controvérsia para vocês que estão em cargos importantes, que esperam esta reforma e outras ações dos governos? Sim, com certeza. Eu acho que toda informação é muito importante, né? O excesso dela, às vezes, é até prejudicial, né? Mas a gente tem que também escutar todos os lados da história. E, às vezes, o difícil tá, muitas vezes, a gente conseguir ver um pouco o todo. Né? Então, às vezes a gente recebe apenas um lado da história, uma informação, e aí para você montar tudo isso, um julgamento, é muito complicado hoje em dia. Né? Às vezes a discussão política em cima da coisa polariza muito. Né? A gente sabe que as coisas não são sempre preto no branco. Né? Então, as coisas a gente tem que, às vezes, entender um pouco do cinza aí no meio. Né? E as discussões, todo mundo fala que tem que haver reformas, e eu acho que ninguém é contra as reformas, né? Mas a gente entende que a reforma, para acontecer, tem que mudar alguma coisa. Né? A gente não consegue fazer uma reforma se não mudar, se não tirar algum privilégio de um, se não passar para outro. Então, realmente, a gente tem que voltar a essas discussões, não que discussões como saúde e tudo mais não sejam tão importantes, mas também a gente tem que pensar para frente. Né? E eu acho que essas discussões agora começam de novo a voltar às notícias, aos noticiários. Né? Denis, você com esse traço oriental já denuncia que você já vem de outra região. Eu gostaria que você falasse um pouco aqui para o meu ouvinte, para o nosso ouvinte da São Bento FM 90,3, quem é Denis Livale, de onde ele ascende, a formação e como chegou aqui na nossa região para comandar um empreendimento tão importante quanto a CVG lá em Rio Negrinho. Então deixa eu explicar um pouquinho, né? Realmente as pessoas às vezes questionam, né? A minha mãe é chinesa, ela veio para o Brasil com mais ou menos 3 anos de idade. O meu pai é brasileiro, então por isso da minha ascendência oriental, né? E eu morei, quando criança, cheguei a morar até aqui em Santa Catarina, morei em Jaraguá do Sul, morei um pouco em Joinville, quando meus pais estavam trabalhando aqui em Santa Catarina, mas acabei passando a minha infância e a minha juventude em Curitiba e em São Paulo. E acabei vindo para cá, né, de novo, aqui para Santa Catarina, em função da minha noiva, né, e esposa agora, onde o pai dela, ele é o empresário aqui, proprietário da companhia Volta Grande, ali de Rio Negrinho. E aí, depois de alguns anos, eu fui convidado por ele para vir trabalhar aqui no grupo, e aí acabei vindo morar, isso já faz 15, 16 anos, aqui em Rio Negrinho, aqui na nossa bela região. Mas para quem passou aqui em Santa Catarina, Jaraguá, terra quente. São Paulo, Rio de Janeiro, terra quente. Se habituou fácil aqui na terra fria? Não, a gente se habitua, né? Sempre com uma lareira, né? Sempre com algo quente para beber. Então a gente tem que saber curtir o frio também, né? Então, sabendo curtir, eu não vejo grandes problemas. Tem as suas benesses também, né? Tem, com certeza. E a sua formação até chegar aí a dirigir uma empresa tão importante?
Realmente, eu sempre gostei de administração de empresas, foi o curso que eu sempre quis fazer e, infelizmente, eu consegui passar na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, que é uma ótima instituição, uma das melhores do país. Cursei administração de empresas. Em São Paulo, eu tive a possibilidade de trabalhar também em grandes empresas, trabalhei no Grupo Votorantim, trabalhei na empresa Electrolux e também tive uma passagem também na Positiva Informática em Curitiba. Então, foram grandes empresas, um aprendizado muito grande, né, o que propiciou depois que eu pudesse vir para o Grupo Volta Grande e poder também contribuir bastante aqui para a empresa aqui na região. Muito bem, nós vamos falar bastante da Cirne, que tem muitos assuntos, e eu tenho certeza que não vai dar tempo para tratarmos de todos, mas antes gostaria de falar um pouquinho da CVG atual, né? Primeiro que um período obscuro aí, de futuro abstrato aí para vocês que estão no comando das empresas, né? Mas nós estamos com pandemia, tivemos recentemente aí um ciclone, um furacão, um vendaval, como queiram tratar os senhores que estão me ouvindo, e que também prejudicou a empresa. Primeiro, quanto à pandemia, Denis, como está se comportando aí a empresa com relação a colaboradores, com relação aí a clientes e como está aí as compras, o cliente de vocês está comprando? Fala um pouquinho sobre a situação. Sim, falando especificamente da nossa empresa, né, então o Grupo Volta Grande, ela produz papel higiênico, toalha e guardanapo, ela possui as marcas Bob, Tenderly e Claris, são as 3 marcas que ela atua. Vendemos basicamente em supermercados, atacadistas, varejistas, né? Então é uma situação até atípica, né? Então algumas pessoas até acompanharam um pouco no começo da pandemia, houve uma certa euforia, uma correria, até uma preocupação das pessoas sobre se ia faltar papel higiênico ou não. Então a gente, por incrível que pareça, lá mais ou menos no mês de março, abril, mais ou menos, houve uma corrida para comprar papel higiênico impressionante, assim. A gente vendeu 3, 4, 5 vezes mais do que normalmente a gente venderia. É algo que aconteceu em vários países, então foi algo, a gente até brinca que é como se fosse uma histeria coletiva. Talvez as pessoas achassem que como iam ficar em lockdown, ou como iam ficar muito tempo em casa, não iam poder sair, principalmente o papel higiênico, como item de necessidade de higiene básica. Então, acredito eu que algumas pessoas quiseram comprar para estocar, então houve um incremento muito grande de vendas. Na parte de papel toalha, felizmente, né, as pessoas começam também a ver a grande utilidade do papel toalha, então também houve um incremento de venda considerável, até para facilidade de limpeza, higienização, porque você pode limpar e já jogar fora, né? E o único item que realmente houve uma queda nas vendas foi o item de guardanapo, né? Principalmente porque restaurantes, bares, esse tipo de público, né, como eles tiveram uma grande queda nas vendas, afetou bastante essa linha de produto. Então, a gente tem linhas de produtos que venderam mais, algumas linhas de produtos que venderam menos. Então, é mais ou menos isso na parte mercadológica que a empresa vem sofrendo. Agora, entrou numa normalidade, as pessoas já estão se acostumando mais, os volumes já estão entrando mais numa normalidade, né? E o segundo ponto, realmente, é a preocupação que nós temos grande com questão de funcionários, com questão dos próprios procedimentos. É claro que por a gente já ser uma empresa de higiene e limpeza, a gente já adotava vários procedimentos que talvez outras fábricas ou outras empresas não adotavam tanto, né, com relação à higiene das mãos, com relação a algumas proteções. Mas isso tudo tem que ser reforçado, né? A gente sabe da importância e da preocupação, né? A gente tem mais de 500 colaboradores, então realmente é uma quantidade bem grande de pessoas que a gente tem que tomar todos os cuidados, né? Felizmente, até o momento, a gente não teve nenhum caso com nenhum funcionário ainda, felizmente, né? Mas é algo que a gente nunca pode baixar a guarda, porque a gente está sempre tendo que ficar alerta com relação a isso. E nesse período todo, o quadro funcional foi afetado de alguma forma? Reduziu, aumentar o quadro? Não teve esse problema. O que a gente teve, assim, bem no começo, a gente teve vários afastamentos, a gente, né, decidiu afastar algumas pessoas de grupo de risco, dar férias para um bom tanto de funcionários,
né, até para resguardar um pouco e as pessoas poderem também né, conseguir ficar um pouco mais confortáveis, né, com a situação. Né? A gente teve algumas reduções de quadro, mas aí é muito mais, por isso que eu falo, alguns produtos que acabaram vendendo menos e tal, tiveram que ter alguma redução de quadro. Nada muito expressivo assim, né? Mas sempre há um pouco dessa movimentação. Né? Meio-dia, 17 minutos e meio, e recentemente, né, na próxima terça-feira completamos aí 3 semanas, foi no dia 30, se não me falha a memória, né? Aquele vendaval todo. Muitos prejuízos para a empresa? Realmente, o vendaval acabou afetando um pouco a gente. Infelizmente, uma das nossas unidades, a unidade que fica na Volta Grande, ela foi afetada não tanto por, vamos dizer, pela questão do vendaval em si. A gente não teve nenhum prédio sendo destruído. Dano físico não? Dano físico não, graças a Deus. Mas, infelizmente, como a gente necessita de muita energia elétrica, uma parte da fiação que chega até a nossa fábrica, ela foi afetada, e aí a gente ficou uma semana sem energia, e com isso a gente ficou uma semana com a fábrica literalmente parada. Então, realmente, é que eu digo assim, foi algo colateral, né? A gente não teve nenhuma destruição efetivamente ali por causa do vendaval, mas o vendaval com certeza foi o que ocasionou a queda dos postes, da fiação, e aí a gente acabou ficando aí uma semana sem funcionar. E coincidiu que na semana anterior ao vendaval, a Celesc promoveu a aposentadoria de 232 servidores. A maioria era servidor de rua, que trabalhavam nas equipes de manutenção. Quer dizer, houve uma conspiração do tempo ali para justamente dar esse prejuízo aí junto com a pandemia. Mas isso tudo vem para aprendizado, será, Denis? Olha, eu espero que sim, né? A gente sabe que esse tipo de acontecimento não é toda hora, né? Mas eu acho que demonstra um pouco como a gente tem que estar preparado para quando isso, porventura, acontecer. A gente tem um exemplo, né, na nossa cidade de Rio Negrinho, que a gente acaba sendo afetado de tempos em tempos com enchente. Então eu sempre falo assim, a gente tem que estar preparado para isso. Né? Infelizmente, às vezes a gente acaba tendo que aprender na dor algumas coisas, né? Mas tudo é aprendizado. Eu acho que agora a gente tem que parar, repensar, a própria Celesc tem que repensar, né, todos os procedimentos, o que faria melhor, o que faria de diferente, o que deu certo, o que não deu certo. É uma pena. Realmente a gente entende a situação, né? A gente entende até a prioridade deles. Quando você tem vários casos, como é que você vai priorizar? Mas eu acho que tudo a gente tem que aprender. Aprender para que numa próxima vez se faça coisas melhores, que afetem menos. E que os prejuízos sejam diminuídos, né? Essa colocação do Denis é de uma semana sem energia elétrica, então vem até como... não vou falar de consolo, mas vem com uma demonstração do quanto algumas pessoas que foram às redes sociais, ultrajaram os servidores da Celesc, agrediram aí com palavras, porque ficaram 2, 3 dias sem energia elétrica, alguns também uma semana. Mais de 500 servidores, né? Mais de 500 funcionários na companhia Volta Grande. E ficaram sem energia elétrica para a produção. Isso compromete toda a cadeia produtiva, o esquema aí financeiro da empresa, porque você tem que honrar. Vai chegar fim do ano, você vai ter que pagar o 13º, as férias, vai ter que manter os salários em dia. E nem por isso a direção da empresa saiu aí, né, ultrajando contra as centrais elétricas de Santa Catarina. É mais uma demonstração de que realmente a gente precisa repensar algumas coisas antes de tornarmos essas coisas públicas. E aí entra mais uma vez do que a gente falou sobre comunicação. Está muito fácil comunicar hoje, mas nós ainda não aprendemos como usar bem as ferramentas. Concorda, Denis? Não, concordo. Assim, a gente tem um ótimo relacionamento com a Celesc, até porque a gente é um grande consumidor de energia, então... aqui no ar eu agradeço até todo o apoio do engenheiro Carlos aqui da Celesc, aqui da regional. Entendo a pressão toda que ele recebeu, e realmente o que você comenta é muito fato. A gente acha que sempre o nosso problema é muito maior que o dos outros, mas todo mundo foi afetado, né? E eu acho que a gente, volta a dizer, a Celesc é o momento dela repensar coisas que podem ser melhoradas, né?
E é isso, não adianta a gente simplesmente só reclamar ou só falar que, puxa, mas por que o vizinho tem luz e eu não tenho luz, né? Mas é algo para a gente sempre ir melhorando. Agora eu vou conversar com ele como presidente da Associação Empresarial de Rio Negrinho. Denis, primeiro, eu gostaria que você resumisse aqui para o meu ouvinte por que surgiram as associações empresariais e qual o papel delas? Bom, Chaves, as associações, elas vieram aí já de um bom tempo, né? E aí ela tenta reunir os grupos empresariais, aí eu estou falando comércio, indústria, serviços, até o agronegócio, podendo se associar, quer dizer, fazendo uma união de forças, principalmente para você ir em busca de novas oportunidades, de trazer uma força maior, né? Então, sempre o empresário, ele tem sempre essa angústia, né? Que normalmente ele é sempre o criticado, ele é sempre, né, o que é o vilão da história. Eu faço sempre uma brincadeira, né? Que empresário é sempre o vilão da novela da Rede Globo, né? Então, ele é sempre, às vezes, com essa imagem, né? O opressor e tudo mais. Então, mas o empresário, ele precisa de alguma maneira se unir, né, para que não seja algo que as pessoas entendam que não está privilegiando um empresário, um determinado setor. Então, com isso, as associações, elas foram criadas sem nenhum tipo de dinheiro público, né, e aí é uma coisa importante, porque os associados, eles estão lá por livre e espontânea vontade, né, isso não é uma determinação de lei, isso não tem nada de dinheiro público. Todos os empresários, as empresas estão ali reunidas nas suas associações, efetivamente para uma busca de algo melhor para suas empresas, para os seus funcionários, para a própria comunidade onde eles estão inseridos. Então, isso eu estou falando de mais ou menos quase 50 anos atrás. Há essa mobilização dos empresários, né, criando-se as associações criando suas federações, e aí com isso você consegue dialogar muito mais forte perante aos órgãos governamentais, quer seja estaduais, municipais ou inclusive federais. E eu acredito que ao longo desse caminho criou-se uma credibilidade muito grande, né? Tanto é que hoje em dia você percebe que todas as discussões que acontecem, elas acabam sendo sempre, de alguma maneira, trazendo as associações ou as federações, né, para essa discussão. Até porque você traz uma questão de representatividade. Certo. E desde o início dessas associações, muitas coisas foram mudando, mas hoje, assim, se você olhar para trás, olhar para agora e visualizando para frente, deu certo como teria que dar ou tem coisa que pode ser melhor? Eu acho que tudo pode melhorar, né? Eu acho que hoje existe uma coisa muito boa nas associações, que é assim, no começo da sua história, as associações, elas tinham uma grande preocupação, que era até a questão financeira de sobrevivência delas, né? Porque, é claro, tudo isso custa, você tem que ter uma estrutura, você tem que ter pessoas, você tem que ter tudo isso. E o empresário, ele, de alguma maneira, também tinha que ajudar nisso daí. Hoje, você percebe que a maioria das associações, elas já sobrevivem por conta própria, né? Elas têm uma receita própria, claro, elas têm um pouco da própria mensalidade, mas elas também prestam outros serviços, elas têm outras receitas. Isso faz com que ela tenha uma completa autonomia, principalmente, né, quando se diz de algum dinheiro público. Isso eu reforço bastante, que as pessoas às vezes acham, mas a prefeitura ajuda, ou o governo ajuda. Não. Toda vez onde você acaba tendo um pouco dessa ajuda, as coisas acabam se misturando um pouquinho, né? Não vou dizer que não possa haver ajuda pública, mas assim, toda vez que existe um pouco disso, a coisa se mistura um pouquinho. E hoje as associações, felizmente, todas elas se sustentam, né? Tem todas elas uma estrutura própria, né? E com isso elas ganham uma autonomia muito grande, porque elas vão estar defendendo efetivamente o que os associados querem, né? Não servirem simplesmente para validar alguma coisa que uma outra entidade gostaria. Quando falas que em algum momento, dependendo da decisão, as coisas acabam se misturando, nós já pensamos no fator política.
essas entidades, para terem credibilidade e para conseguirem viabilizar as melhorias, os acessos, elas precisam ser apolíticas? Eu acredito que ela tem que ser apartidária. Né? Apartidária no sentido que você não tem que estar ligado a um partido, você não tem que estar ligado a uma única ideologia. Né? Principalmente ideologia, quando a gente diz ideologia partidária. Né? A política é algo que talvez hoje se use o nome política sempre uma coisa meio ruim. Né? Infelizmente, hoje quando a gente fala política, não parece ser um nome bonito. Né? Eu acho que é isso que talvez a gente tem que desmistificar. Né? A política, ela deve existir. Né? A gente até brinca um pouquinho, né? Tem aquela expressão da política da boa vizinhança. Né? Eu acho que a política, você tem que conversar com todo mundo. Eu sou um grande defensor disso, que você tem que escutar todos os lados. Às vezes você pode até não concordar, mas você tem que escutar. Você tem que entender. Quem sabe você não concorde 100%, mas se talvez você conseguir entender algum lado, ou se talvez você consiga entender 1%, 2%, você concordar com alguma coisa, você cria uma terceira via. Né? Então, eu acredito muito que toda associação ela tem que ser apartidária, né? Mas ela tem que participar da política, ela tem que conversar com prefeitos, com vereadores, tem que conversar com todos os entes públicos e privados e outras associações. Essa conversa tem que estar sempre aberta. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Por isso que eu defendo isso. Ela tem que ser apartidária, mas ela tem que participar da política, como um dos entes importantes desse elo. E não se pode negar que as associações elas têm um peso, uma força considerável dentro de cada sociedade onde ela está estabelecida. Conseguindo, inclusive, algumas situações aí que já foram tratadas como impossíveis. E agora, a gente sabe que muitas associações também têm se manifestado com relação à tal da reforma tributária. Gostaria que você comentasse um pouco o que vocês, empresários, esperam da tal reforma tributária e se você acredita que ela vai acontecer. Eu acredito que ela vai acontecer. É o que eu falo assim, talvez não seja aquela reforma que todo mundo gostaria que fosse, né? Porque tem muitos interesses envolvidos. Né? Uma associação ela tem algo interessante que ela envolve agronegócio, envolve indústria, envolve comércio, envolve serviço. Então, quando você fala de tributação, hoje no país, o sistema de tributação é um sistema muito arcaico. É o mesmo sistema de uma época onde as coisas eram simplesmente produzidas e a indústria sempre foi a locomotiva, sempre foi a grande geradora de impostos. E passados-se tantos anos, você percebe que isso mudou um pouco. Não que a indústria não seja importante, né? Mas a indústria cada vez emprega menos, né? Por questão de maquinário, né? Você tem a prestação de serviço cada vez maior, né? A gente, nessa pandemia, eu sempre brinco que assim, na pandemia a gente fez com que algumas coisas acontecessem muito mais rápido, né? Então, serviço de delivery, né, que às vezes algumas empresas até não o tinham, virou primordial. E delivery é um serviço, né? Então, assim, o que a gente tem que entender é que a reforma tributária, ela tem que levar isso em consideração. Não olhar para trás, tem que olhar para frente. E o que é o para frente? O para frente você vai ter muito mais a prestação de serviço, você tem muito mais o digital funcionando, então você daqui a pouco não tem tanto físico, né? Então não adianta você achar que tudo vai ficar em cima de algo físico. Hoje você faz quase tudo pela internet, né? Que bom que isso acontece, né? Mas qual que é o impacto disso na cadeia de tributos e de impostos, né? Os governos, só para você ter ideia, o principal imposto deles vem de energia elétrica, né? Vem telecomunicações e vem de combustível. São os 3 maiores arrecadadores de impostos. A gente está falando de combustíveis, todo mundo está tentando desenvolver carro elétrico, está tentando desenvolver carros com maiores autonomias, né? Então, se vende cada vez menos combustível. Você está falando de telecomunicações, né? As pessoas têm telefone, mas falam pouco no telefone, falam através dos aplicativos. E você tem também a parte de energia elétrica, né? Quantas pessoas já não estão investindo em geração própria e coisas desse tipo? Então, assim, não adianta o governo achar que
a queda da arrecadação desses 3 itens, ela vai compensar aumentando o imposto nesses 3 itens. Ela tem que pensar que é o seguinte, esses 3 itens cada vez vai cair mais, né? Então tem que buscar arrecadação em outros lugares. A gente entende um pouco dessa troca que tem que ter, né? Então é isso que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar o para frente. Como é que vai ser o para frente? E fazer um sistema de tributação que privilegie um pouco disso. A gente sabe que o nosso Estado, né, o Estado como um todo, ele precisa da arrecadação, né? Então a gente tem que utilizar da melhor maneira possível o que for arrecadado e tentar otimizar o melhor possível. Eu acho que são essas 2 pontas aí que a gente tem que fazer. Com base nisso, eu acho que as discussões têm que ser feitas. Não se vai privilegiar um, se vai privilegiar outro, mas como é que pode isso, como é que pode aquilo, né? Senão a gente fica só atrelado a simplesmente o número, né? Talvez 12 é maior que 11. Todo mundo sabe que 12 é maior que 11, mas aonde vai incidir o 12, onde vai incidir o 11? É essa discussão que talvez tenha que ter. Agora, quando você fala de algumas fontes de energia, tem muitas energias que finitas, né? A gasolina a gente não sabe, óleo diesel, o petróleo, quanto tempo ele vai durar ainda. E eu tenho na memória que lá em 1995, numa empresa que eu passei por Jaraguá do Sul, a Ceval, já utilizava veículos elétricos. Não está caminhando muito devagar esse avanço tecnológico? Parece que tem os meandros da fabricação de peças, de pneus, parece que vão freando essa tecnologia a avançar. É até interessante, a gente fala de veículos elétricos, né? É engraçado porque dentro das fábricas, cada vez mais os veículos elétricos são a realidade, né? Então a gente fica pensando quando que o que está dentro das nossas fábricas vai estar fora delas e nas ruas. Eu acredito que seja tudo uma questão de processo e uma questão talvez até de custo-benefício. A gente não pode esquecer que carro elétrico não é algo novo, é algo muito antigo, né? Mas que talvez lá 60, 70 anos atrás ela não fosse tão viável economicamente, né? Então hoje eu acho que as questões ambientais, questões até de custo do próprio combustível, né, ele começa a mudar um pouquinho isso, né? A tecnologia também melhorou, questão de baterias. Então eu acredito muito que é isso, você tem que estar no tempo certo, na hora certa. Então eu acho que os carros elétricos, eles são algo que já é uma realidade, eles vão passar por uma transição, mas talvez sejam essas quebras de alguns paradigmas que possa fazer com que tenha uma vantagem a mais você ainda ter um carro elétrico do que de combustível, né? Vale lembrar que a gente fala que a gente tem montadoras, né? Quem faz o carro, na verdade, está montando um carro. Então vai um pouco até do próprio nível do consumidor, né? Quando o consumidor começar a achar que aquilo é muito mais vantajoso, com certeza as montadoras também vão investir como hoje o investem, né? 12h39, quando a gente fala de avanço tecnológico, muitas pessoas não conhecem a realidade de uma fábrica de papel, por exemplo. E ainda a gente imagina, tem uma fábrica de papelão que em Rio Vermelho deve ter visitado já também. A gente imagina aquele processo arcaico. Hoje é tudo moderno, é tudo computadorizado. Avançou a CVG também? Sim, avançamos bastante, né? Hoje produzimos muito mais, com muito menos gente, com muito mais qualidade. Isso não é inegável, né? A fabricação do papel tem algo que eu gosto muito de frisar, né? Porque realmente é um processo onde é muito ecologicamente correto, né? A gente utiliza matérias-primas renováveis, né? Hoje em dia não se faz nenhum tipo de desmatamento para você fazer papel. A própria celulose só vem de florestas plantadas. É um ciclo muito fechado, você não perde nenhuma matéria-prima, quer dizer, tudo é reutilizável, quer dizer, a embalagem plástica você pode reutilizar, o próprio papel no processo você reutiliza. Então isso é muito bacana, porque realmente é um produto que a gente pode falar que é muito ecológico, né? E os avanços tecnológicos, para você fazer cada vez um papel melhor, mais macio, isso aí você não pode parar. Como todo empresário, eu acho que todo empresário ele nunca pode parar.
Não tem como ele falar assim, não, agora eu comprei a última máquina, agora eu não preciso mais investir. Você sempre vai ter que ficar investindo. Até porque o consumidor também sempre exige mais, você tem que sempre buscar uma produtividade melhor. É isso que faz o negócio girar. Né? Meio-dia, 41 minutos, antes de ir para o segundo intervalo, colocasse aqui uma situação que vai ser cada vez mais recorrente, né? Redução do número de pessoas na cadeia de produção. Quanto mais tecnologia, menos... Eu até lembro na década de 2000, 2010, uma empresa têxtil aqui em São Bento, uma máquina nova, que inicialmente 17 pessoas operavam a antiga, e quando ela veio, uma pessoa só operando, e não precisava ficar tempo integral nela. Quer dizer, esse é o ônus aí do avanço também? Essa é a realidade que a gente vai estar vivendo. Os empregos, eles não vão acabar, eu acho que eles vão ser deslocados. Né? Por isso que é tão importante quando a gente fala de classe, né, de você ter conseguir dar estudo, de você conseguir ter pessoas realmente com melhor educação e tudo mais. Por que eu digo isso? Porque as fábricas, né, o que a gente chama de indústria, os maquinários, eles vão trazer mais produtividade, quer dizer, você vai conseguir produzir mais com menos gente, com mais nível de segurança, inclusive, né? Mas essas pessoas, né, não necessariamente, então agora eu nunca mais vou ter que, não tenho mais trabalho. Não, isso está sendo muito também deslocado para outros, para serviços, para outras coisas. Né? Então a gente tem que entender que, assim, aquela pessoa que acha que, não preciso me qualificar muito porque vai ter sempre vaga para alguém não qualificado. É errado isso. Essas vagas não qualificadas que ainda existem hoje, elas vão ser cada vez menores. E aí a gente vai passar para um atendimento, para alguém que presta um serviço, e aí as oportunidades são imensas, né? Então eu acho que vai ter um pouquinho de deslocar um pouquinho, né? O que antes a indústria empregava muito, eu acho que principalmente a parte de comércio e serviços vai começar a contratar cada vez mais. E aí o diferencial de cada uma das pessoas. Quer dizer que essas vagas que mandam aqui exige-se ensino fundamental incompleto. A tendência é serem extintas daqui a pouco. A tendência é que sejam extintas, porque a gente vai estar falando de pessoas que vão ter que começar a operar máquinas, que vão ter que começar a ter um conhecimento cada vez mais técnico, né? Não que não vai acabar o trabalho braçal dentro de uma fábrica, mas vai ser cada vez menor. Então isso a realidade que a gente tem que começar a trabalhar para o futuro, né? Que a gente vai cada vez mais ter que qualificar melhor as nossa comunidade para essas vagas que vão surgir mais para frente. Denis Livale, da Companhia Volta Grande e também presidente da ACIRN, Associação Empresarial de Rio Negrinho. Nós falamos sobre os núcleos deles. Eu gostaria que você falasse um pouco como funciona, quais os avanços que esse projeto de núcleos estão conseguindo. E me confirma, parece-me que a CIRN está mesmo na vanguarda desse projeto. Aí foi a CIRN que começou o processo de núcleos? Os núcleos foi algo que foi incorporado às associações há alguns anos atrás. Tivemos bastante apoio do SEBRAE para fazer essa estruturação. Eu não posso afirmar se nós fomos um dos pioneiros, mas com certeza no começo a gente foi um dos primeiros a montar esses núcleos. O que eles são? Eles são núcleos setoriais, onde a gente reúne áreas de interesse. Então a gente tem lá núcleo de segurança do trabalho, onde você tem lá profissionais relacionados à segurança do trabalho. Então são técnicos de segurança do trabalho, são pessoas ligadas à medicina do trabalho, pessoas ligadas a projetos preventivos, coisas assim, né? Então a gente tem cada um núcleo tem um assunto específico, e ali você reúne pessoas que têm o mesmo interesse naquilo lá, né? E aí com isso você consegue focar algumas ações, algumas atividades, treinamentos e tudo mais específico. Então a gente tem núcleo dos jovens empreendedores, núcleo das mulheres empreendedoras, a gente tem o próprio núcleo do turismo, que também é super importante. A gente tem até um núcleo que é bem específico ali de Rio Negrinho, mas a gente tem um núcleo de combate às cheias, por exemplo, onde a gente também tenta trazer um pouco ali de
ajuda no que a gente pode se estruturar melhor no combate às cheias, que é algo que infelizmente assola de tempos em tempos a nossa cidade. Então a CIRNA ela acaba dando esse suporte para que os núcleos sejam criados e os núcleos eles possam efetivamente fazer um trabalho mais específico. Eu gosto muito dos núcleos porque ele reúne ali, não necessariamente, ou não na maioria das vezes, o dono de uma empresa, né? Porque às vezes a gente acha que a associação empresarial é algo que é do dono da empresa. Ah, não, então é o dono da empresa que vai só nas reuniões da associação ou que participa da associação. E os núcleos, ele vem para quebrar um pouco esse paradigma. Por quê? Porque os núcleos, ele é feito, na maioria das vezes, para quem tem interesse naquele assunto. Então, muitas vezes, a gente tem dentro das nossas empresas funcionários que gostariam de contribuir ou que podem contribuir em determinado assunto. Então, eles que são, muitas das vezes, as pessoas que vão e participam desses núcleos. Então, a gente tem o núcleo de recursos humanos. Então, lá no núcleo de recursos humanos vão os funcionários, né, que são responsáveis pelos recursos humanos das empresas associadas, né? A gente tem lá empresas de recrutamento. Então, a gente tem um pouco de tudo que ali reúne uma discussão onde você pode trazer ideias e discutir algo com pares, né, seus, mas com pessoas que têm a ver com aquele assunto. Então, por isso que é tão enriquecedor os núcleos e a gente investe tanto, a gente apoia tanto. Meio-dia, 50 minutos, você já deve ter tido acesso àquele livro Pai Rico, Filho Pobre. Sim. Hoje, nós temos exemplos aí pelo Brasil de empresas que quebraram depois que os pais faltaram. Não prepararam adequadamente os filhos para administrar, talvez, ou os filhos não tiveram interesse. Hoje a gente vê uma realidade diferente. Esses núcleos setoriais, qual a participação da juventude? Olha, a gente tem, por exemplo, o núcleo dos jovens, que é um núcleo muito forte, muito atuante, que ele trabalha um pouco com esses dois lados, de jovens empreendedores, quer dizer, aqueles que estão querendo empreender no começo, e também a gente tem bastante filhos de donos de empresa que também participam. Esse é um assunto muito importante, porque a gente está falando da perenidade das empresas, né? E quando a gente fala da perenidade das empresas, sempre essa troca de geração é sempre muito complicado, né? Na maioria das vezes, né? Não é sempre, não vamos dizer que é sempre assim, né? Mas realmente a gente tem que trabalhar muito bem isso daí. E aí eu sempre falo que a gente tem que trabalhar nas duas pontas. Você tem que trabalhar quem é o patriarca, né? Quem está passando o bastão, e também trabalhar muito bem a cabeça de quem está recebendo o bastão. Esse é um trabalho muito árduo, eu diria, porque as pessoas acham que é muito fácil isso daí, e não é tão fácil. Eu estou falando de transições hoje, de pessoas que trabalham na empresa durante muito tempo, né? Se você falar, mas as empresas antigamente como é que era? Antigamente, essa passagem de bastão era com pessoas muito novas, as pessoas morriam cedo, né, por questões de doença ou por outras coisas, mas elas morriam muito cedo. Então essas transições eram muito mais rápidas e muito mais cedo do que são hoje. Hoje você está falando de você tem executivos aí com mais de 60, 70, 80 anos e trabalhando, lúcidos. Seu Horst né? Mal com 90? Seu Horst Mal é um grande exemplo e vai falar que uma pessoa dessa não tem conhecimento, não sabe, né? Então você tem que lidar com isso. Em compensação, você tem uma juventude aí que se forma muito cedo, mas com seus 20 e poucos anos, né? Tem uma bagagem que não se pode negar, mas eu estou falando de uma diferença, às vezes, de 50, 60 anos. Né? Então, claro que vai haver algum tipo de choque, algum tipo de conflito aí, que você tem que mitigar, você tem que ir fazendo essa transição o mais suave possível. E entendendo, muitas vezes, que não necessariamente o seu filho ou a sua filha vai ser o seu sucessor. A empresa, a perenidade da empresa, muitas vezes ela tem que ser muito maior do que das próprias pessoas. Né? Acho que todo empresário, ele cria uma empresa, né, não tem uma data para ela morrer. Então, você tem que pensar que a empresa é para algo que ela vai continuar. Filho de dono vai ser sempre filho de dono. Não precisa estar trabalhando na empresa para continuar sendo filho de dono. Então, essa é uma transição que todo mundo tem que começar a entender. Muito bem, eu disse que faltaria tempo aqui para todos os assuntos, por isso que algumas perguntas eu vou ter que ir pulando aqui,
porque realmente... Mas vai ter outra oportunidade, eu espero, né, Denis? Até porque tu está presidente da CIRN até o fim do ano. E a importância dentro da sociedade rio-negriense? Quando tu falou, né, que Rio Negrinho, infelizmente, de tempos em tempos é assolado aí por enchentes, né? Mas a CIRN também tem uma participação social importante, né? Sim, a gente tem uma participação junto à comunidade muito importante. A gente sempre tenta ajudar da melhor maneira possível. Né? Até porque às vezes a gente não tem um empresário único que eu gostaria de ajudar em algum ponto, então também a CIRN serve um pouco para isso, né? Para juntar esses esforços de vários empresários em vários assuntos. Estamos sempre na discussão, principalmente com o poder público, de várias ações, dessas questões, né? Levando um pouco da nossa experiência como empresário, que eu acho que também é muito importante. Né? O empresário ele tem uma visão às vezes um pouquinho pragmático de algumas coisas e aí gosta de confrontar um pouco disso para tentar aplicar, né, um pouco disso ali na sociedade, né, e fora as benevolências, as coisas que a gente tenta ir atrás, tenta ajudar, porque eu volto a dizer assim, a gente que é empresário, a gente óbvio quer o bem da nossa empresa, mas todo empresário ele também quer o bem da comunidade, ele entende isso como algo muito importante, né? Então quer seja direto ou indiretamente, tudo que a gente faz também tem um impacto na nossa cidade, na nossa comunidade. Né? 12h e 55 minutos. Eu sei que quando você falou aí de a CIRN ou as associações empresariais, elas têm que ter um desprendimento partidário, né? Mas uma pergunta que eu vou te fazer é porque a gente sabe que os municípios hoje, todos eles estão em situação delicada e vai ficar pior ano que vem. Tem gente que está falando em se candidatar a prefeito, mas não está preparado para o que vem. É importante saber, porque depois não adianta dizer, não, mas foi o governo anterior que deixou. Vai ser difícil. Rio Negrinho está numa situação pior que outras cidades, porque tem uma dívida monstruosa lá na administração pública. Mesmo assim, diante dessa situação, como vocês, empresários da CIRN, que eu sei que vocês têm essa preocupação também, de quem está administrando a cidade, para trabalhar em comunhão com entidades como esta, para que as coisas sejam melhor para a cidade. Como vocês estão vendo, nesse momento, a situação administrativa de Rio Negrinho e o que vocês vislumbram para frente? É uma situação bem complicada, né? Eu acho que sempre essa dívida é algo muito... É um fardo sempre que todo prefeito acaba pegando, né? Você acaba tendo, às vezes, até pouco tempo para administrar isso daí, mas não tem muito o que fazer, assim. É por isso que a gente defende muito essa questão de você tentar reduzir a máquina pública. A gente que é empresário, a gente passa o dia todo dia, pensando em como reduzir custo. Porque a gente sabe que a maior dificuldade que se tem é você aumentar a receita. A gente entende isso. Então, as prefeituras, elas também passam por isso daí, né? É sempre mais difícil você aumentar a receita. Então, você tem que sempre tomar muito cuidado com as despesas. Então, a gente defende sempre muito isso. É claro que eu entendo que às vezes é muito mais fácil falar do que fazer, mas não importa se é a prefeitura de Rio Negrinho, se é a prefeitura de São Bento, a prefeitura de onde quer que seja, ou até o governo, tudo mais. Mas você tem que entender que a redução de custo ela é importante. Claro, a gente está falando de alguns órgãos públicos, você tem que melhorar a eficiência, melhorar a produtividade, é isso que a gente fala, não é querer reduzir por reduzir, né? Você tem que entregar mais com menos. Esse é o grande foco que todo administrador tem e que todo servidor público ou todo prefeito, ele tem que ter na cabeça. Eu preciso entregar mais com menos. Né? Geração de receita é importante? Claro que é importante. Mas se você não tiver isso como primeiro passo, dificilmente você reduz uma dívida. Né? E aí não importa se a dívida foi sua, se a dívida você herdou, mas não tem outro jeito. Você só paga a dívida se sobra dinheiro. Né? E achar que você vai conseguir que sobre dinheiro aumentando receita, nem sempre você vai conseguir. A gente está aí no meio de uma pandemia que fez com que a arrecadação em muitos dos seus pontos aí seja diminuída, então você não tem muito o que fazer. Então se você se amarrou muito com despesa, como é que você vai fazer agora?
as associações aqui da região, São Bento, Rio Negrinho, Campo Alegre, foram parceiras aí por pelo menos 3 governos, porque eu acompanho aí, fazendo aquele manifesto, né, um documento encaminhado aí ao governo do estado, aos postulantes a cargos eletivos aí nos legislativos, e muitos tiveram sucesso, mas pouca coisa veio de retorno. Vai continuar essa preocupação em manifestar aqueles que da região tiverem interesse em cargo eletivo para que se comprometa de fato com a região, porque muitas vezes as pessoas não sabem, mas tem algumas situações que um deputado ajuda aí a comunidade empresarial, comercial e agrícola lá em Florianópolis, lá em Brasília, e muita gente não sabe. Mas o que eu pergunto, vai continuar essa não diria marcação, mas essa manifestação para que se firme um compromisso, se comprometa aí o cidadão político com a região? Sim, acredito que sim. O programa Voz Única é um programa que continua, e a gente vai sempre bater em cima, porque é algo que a gente precisa. É muito importante também essa junção de forças, né? A gente entender que a gente, além de ser uma cidade, mas a gente está dentro de um núcleo com outras cidades em volta. Então não dá para também a gente achar que tudo a gente vai conseguir fazer sozinhos, né? O consórcio Quiririm é um grande exemplo disso, né? Mas assim, a gente tem que de alguma maneira trazer coisas para a região. Isso é muito importante, fortalecer a região. Quer seja com as associações, os próprios prefeitos, mas isso é de grande valia. Até porque quando você vai requisitar essas verbas e tudo mais, você tem que entender que você não vai, às vezes, só privilegiar cidadão de uma cidade, né? Mas você pode privilegiar, você pode estar ajudando toda uma região. Né? De coração, quero te agradecer por ter aceito o convite. Sei que vocês executivos aí é uma correria de segunda a sexta-feira, e sábado, muitas vezes, vocês precisam tirar para dar uma reoxigenada no cérebro, dar atenção para a esposa, para os filhos. Tens filhos? Sim, 2 filhos. 2 filhos. E você tirou esse tempo para vir aqui conversar com a gente. Então, de coração, muito obrigado. E quando você precisar, como presidente da CIRNE, como cidadão rionegriense que você é hoje, ou como empresário, as portas estarão abertas sempre para vocês aqui. Agradeço muito o convite, Chaves, e volto a parabenizar os 40 anos da rádio. E estamos à disposição, tanto eu quanto a CIRNE, o que precisar, estamos à disposição. Obrigado.